hoje é sobre dicas de como aprender japonês. Você quer saber quais foram as dicas que eu segui, as que deram certo comigo? Então continua assistindo esse vídeo. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu fico muito feliz de saber que vocês que realmente querem aprender me procuram para saber quais são as dicas que eu tenho para dar, quais são os métodos, enfim. Para aprender o japonês existem vários métodos, porque o japonês tem 3 alfabetos, o hiragana, o katakana e kanji, né? Tem gente que sabe ler, mas não sabe traduzir. Tem gente que entende, mas não consegue explicar o que entendeu. E isso é super normal no mundo da língua japonesa, porque realmente é muito difícil, às vezes você entende, compreende, você sabe ler, mas não sabe ler certa letra, mas você entendeu o que tá escrito, você entendeu o que a pessoa quis dizer, enfim, é complicado, né? Mas assim, gente, nesse vídeo eu vou dar dicas para realmente, assim, para iniciantes, tipo, real mesmo, entendeu? Eu não sei, talvez eu faça mais vídeos nesse estilo, porque muita gente me pede, acho que é o vídeo que as pessoas mais me pedem é sobre falar sobre as coisas, assim, como eu aprendi, sobre a língua japonesa em si, né? A primeira dica que eu dou, gente, é ouvir. Como ajuda a ouvir? Sinceramente, assim, eu acho que se você não tem uma televisão na sua casa, então compre uma. Compre uma que acho que é o que mais ajuda no começo, é o que mais ajuda é você ouvir o japonês falando, né? Porque uma coisa é você ouvir um estrangeiro falando, é uma coisa que eu sempre escutava. Bianca, você tem que ouvir japonês falando, porque se você ouvir um estrangeiro falando, suas palavras, seu vocabulário não vai aumentar. E realmente, porque é ouvindo japonês de japonês que a gente vai aprender. Então, televisão é uma coisa que ajuda muito. Algum filme, alguma coisa na língua japonesa em si. Só a televisão já me ajudou muito. Às vezes eu entendia, tipo, 80% e quando eu ia explicar, eu não sabia explicar, mas eu tava entendendo tudo. Pra mim, tava na minha língua, sabe? É só você colocando lá o canal em japonês e começar a ouvir aquilo todos os dias, você vai perceber que em outros ambientes, ela fala, nossa, eu ouvi isso, eu sei o que é isso. E o importante é que na televisão, não sei se vocês já repararam, na televisão japonesa, todos os comerciais, a maioria das coisas que passam não é somente o visual, tem muita coisa escrita, muita coisa em hiragana, em katakana, tem muito kanji, muita coisa assim. Por que é tanta coisa assim, tipo, tem muita gente que me pergunta, mas isso não polui a mente, não polui a visão, não deixa a gente meio sem entender o que tá acontecendo? E não, gente, pelo contrário. Tem muitas palavras que têm o mesmo sentido e tem muitas coisas assim que se lê da mesma forma, porém se escreve de um jeito diferente, principalmente em kanji. Você fala, a pessoa tá falando de tal coisa, mas não, né? Na verdade não, ela tá falando de outra coisa totalmente diferente. Então é por isso que tem ali embaixo o kanji ou alguma coisa escrita para você saber do que é aquele assunto, entendeu? Outra coisa também que eu acho assim que ajuda bastante é você começar a aumentar o seu vocabulário. Aumentar o vocabulário é uma coisa assim muito importante, gente. Você se sente que você já tá sabendo bem melhor, entendeu? Você sente que você já tá um japonês, uma japonesa. Bom, o que mais me ajudou foi a televisão, tá? Não que as outras coisas não tenham me ajudado, outras coisas me ajudaram sim e muito. Eu ficar anotando todas as palavras que eu não sabia e depois eu perguntava para alguém que soubesse e eu anotava do lado, né, o significado. E eu sempre estudava esse caderninho, sabe? Que esse caderno pra mim era o caderno de palavras desconhecidas que eu preciso aprender. Eu sempre anotei tudo, sempre fui vendo, lendo. Outra dica também que eu fiz comigo e me ajudou foi mudar o idioma do celular para japonês. Eu mudei para japonês no começo e ainda quando eu mudei, o meu celular era aquele de abre e fecha e me ajudou bastante. Eu comecei a aprender palavras que eu nem sabia, que eu não entendia, mas por lembrar como que era em português, eu sabia o significado daquilo, entendeu? Então me ajudou bastante. Outra coisa também que ajuda é você não ter vergonha. Não tenha vergonha, gente, ó. Eu falei errado. E daí, você tá aprendendo, entendeu? Você é iniciante. Tá que vai ter gente que vai rir de você, de mim. Muita gente riu de mim, sabe? Eu ria junto, eu nem ligava pro que as pessoas iam falar, porque as pessoas ião dizer. Porque eu falava assim, Meu, tá, você quer rir de mim? Pode rir, eu falei errado e tal. Mas me fala aí, qual que é a forma certa então? Qual que é o correto? Me ensina. Quer me zoar? Me zoa, à vontade, mas me ensina o correto. eu era
desse jeito. Então, tipo, se eu errasse alguma palavra, alguma pronúncia, as pessoas davam muita risada. Tipo, errou, não sei o quê, papapá, não sabe falar japonês, blá blá blá. E aí eu pegava e ria junto, sabe? E aí eu falava assim, beleza, né? Eu errei, mas me ensina qual que é o certo. E aí quebrava a pessoa na hora, a pessoa parava de rir de mim na hora. Porque, tipo assim, que graça vai ter zoar de você se eu vou te ensinar o certo? Você vai começar a falar o certo e você nunca mais vai errar. Que graça vai ter eu ficar rindo? Tipo assim, sabe? E realmente, tipo, nunca mais ninguém riu de mim. Era só eu errar uma palavra, as pessoas riam e depois nunca mais riam, entendeu? Ah, tá de pijama! Sim, gente, uma coisa é você não ter vergonha, porque muda muito, entendeu? E daí que você tá errando, as pessoas sabem que você não é japonês. É normal você errar. É super normal, entendeu? Não fica assim, tipo, se diminuindo porque você não sabe falar. Não desiste de aprender o japonês porque você tá errando e as pessoas estão rindo. Não importa. Não importa se elas estão rindo. Você um dia vai conseguir falar. Entendeu? Um dia você vai estar traduzindo, um dia você vai ser um tsuyaku, um tradutor, e as pessoas vão ficar tipo assim, nossa, ele não sabia falar. Quem me conhece sabe que o Japão era o último país da lista pra mim visitar. Pra visitar, gente, não era nem morar, visitar. Eu não queria vir pro Japão, tipo, nunca passou pela minha cabeça que eu iria vir pra cá um dia. E quando eu vim, ainda decidi ficar, né? Olha como a vida é. E aí, gente, é uma coisa assim surreal, entendeu? Por isso que eu falo que realmente foi Deus que colocou esse dom dentro de mim de saber falar japonês, porque eu não tinha vontade nenhuma de aprender japonês. Só depois que eu comecei a estudar, que eu precisei estudar, porque eu entrei na escola japonesa, eu comecei a estudar que aquela vontade foi crescendo em mim. Eu falei, não, mas é uma necessidade, não era nem o que eu queria, mas era uma necessidade. E aí, como eu sempre gostei de estudar, então acabei gostando, né? A dica que eu dou pra vocês é vocês ouvirem muito, conversar muito com o japonês, ouvir bastante coisa na televisão, porque isso também ajuda, aumenta o vocabulário. Você começa a ouvir, quando você vai, mesmo que você não anote a palavra, você vai ouvir em algum lugar, e lá naquele lugar você vai saber que você ouviu algum dia. Isso já é importante. Eu tinha um professor que ele falava assim pra mim, não tem problema se você não souber o que é isso hoje. Se você tá estudando hoje, daqui uns 2, 3 anos, você lembrar que algum dia você ouviu essa palavra, já valeu a pena. E eu ficava com aquilo na cabeça, falando, mas e daí? Tipo, eu vou lembrar que eu ouvi a palavra, mas eu não vou lembrar do significado, né? E aí? Tipo, e aí? E aí ele pegou e falou assim pra mim, e aí que tá a importância. Mostra que o seu cérebro absorveu aquela palavra, então mostra que você tem força pra memorizar algo. Se você não memorizou, na hora que você lembrou, você não lembrava o significado, então significa que se você tivesse estudado aquela palavra, se você tivesse anotado, estudado na tua casa, daqui de 2, 3 anos que você ouviu essa palavra novamente, você saberia o significado, porque o seu cérebro lembrou que um dia você aprendeu isso. Então, foi muito forte pra mim a forma com que ele me explicou. Por isso que eu comecei a anotar todas as palavras que eu não sabia, entendeu? E realmente, gente, hoje em dia às vezes alguém me pergunta e fala, Bianca, como que usa tal coisa? Como que fala tal coisa? Às vezes eu não sei explicar, porque eu aprendi em japonês. Tipo, eu aprendi daquela forma, eu ouvi daquela forma, eu entendi, eu vi na televisão o momento que as pessoas usavam aquilo. Então, com os japoneses conversando, eu conseguia falar aquilo daquele jeito. Mas se a pessoa perguntasse pra mim, Bianca, como que fala isso em português? Não sei. Eu conheço uma pessoa que hoje ela tá no Brasil, né? Mas ela morava aqui no Japão. E ela, assim, era uma pessoa que não falava nada de japonês, nada. E toda vez ela chegava pra mim e perguntava alguma palavra, e só que era quase todos os dias, sabe? E aí ela pegou, eu falei pra ela dessa dica do caderno, e ela fez isso, tipo, de todas as pessoas que eu falei que era importante fazer essa dica do caderno, ela foi a única que fez e foi a única que voltou pro Brasil sabendo falar bastante, tá? Não bastante, assim, tipo, já sabe fazer tradução. Não, mas ela já sabe, ela consegue entender o que uma pessoa tá falando, ela já tá, tipo, começou a construir frases corretas sozinha. Só por essa dica do caderno, entendeu? Tipo assim, ela começou com um caderno com algumas palavras básicas
E e ela sempre vinha me pedindo e eu sempre fui anotando pra ela, sabe? Tipo, tal coisa é tal coisa, tal coisa é tal coisa e tal. E aí ela começou a sentir necessidade de formar frases, né? E aí eu falei pra ela que no começo ela ia falar igual índio, né? Tipo, pai que fui eu ontem. Tipo, pai que fui eu ontem. Amigo, água, beber quer. Tipo, ela ia montar essas frases, então ela ia ter que ter consciência de que ela iria errar e que ela não poderia ter vergonha disso, porque tem muita gente que sente vergonha e para, né? Não continua, não sei o que passa na cabeça. E aí ela começou a mandar umas frases pra mim que ela usava muito na creche do filho dela, quando a professora falava alguma coisa e tal. E ela começou a mandar pra mim e eu ia lá do lado e traduzia pra ela. Só que eu traduzia assim, ela escrevia em português e eu escrevia em Romadi, que são as letras romanas, né? E aí, depois de um tempo, ela começou a estudar o hiragana, e aí ela pedia pra mim já escrever em hiragana. Então eu escrevi em hiragana, mas mesmo assim eu escrevia em letra romana pra ela não se confundir em nenhum momento. Passou um tempo, ela começou a perguntar assim pra mim, Bianca, como que eu falo que eu vou levar meu filho no médico e que ele vai chegar mais tarde na escola? Aí eu anotava lá, né? E aí, tipo, como nas outras vezes que ela pediu pra mim traduzir, já tinha a palavra filho e escola, ela foi circulando, marcando essas palavras que já tinha em comum nesse caderno, né? E ela já foi estudando, então isso aqui é filho, então isso aqui é escola, então isso é trouxe, isso é leva, tudo isso ela já foi marcando. Aí ela chegou pra mim um dia e falou assim, Bianca, eu escrevi uma frase aqui, vê se tá certo. Aí tava escrito lá, não me lembro exatamente, mas era alguma coisa assim, não fui eu, foi a outra pessoa que levou esta caixa. Ou seja, acho que deveria ser alguma coisa do trabalho dela, né? E aí eu fui ler, tipo, gente, tava perfeito, até as partículas, sabe? Que eu peguei e falei assim, onde você traduziu isso, né? Aí ela falou assim pra mim, eu mesma, pegando esse caderno e vendo as palavras que já estavam aqui, vendo a forma que se usa, tipo, pra uma ocasião, pra certa ocasião, e aí eu mesma traduzi. E eu falei assim, gente, tipo, meu Deus, tipo, tava certo, entendeu? E eu falei pra ela, não, tá certo, continua assim e tal. E aí eu sempre fui aumentando os vocabulários, comecei a colocar umas palavras mais difíceis pra ela aprender, e ela foi aprendendo, e aí daqui a pouco eu fui ver, tipo, se você falasse com ela assim, ó, desse jeito que eu tô falando com vocês, ela ia entender tudo. Entendeu? Talvez ela não iria conseguir falar isso tudo, né? Porque tem palavras que a gente ainda... Tem uma hora que a gente fica assim, tô com medo. Normal, qualquer língua é assim, não é só a língua japonesa. Mas ela já entendia. Então hoje, se você falar alguma coisa em japonês com ela, ela vai entender. Isso ajudou muito ela, essa dica do caderno. Então eu creio que muitos de vocês, se fizerem isso, também vai ajudar. De vocês anotarem palavras que vocês não sabem e começar a traduzir. E palavras que vocês já sabem também, para vocês começarem a construir frases. Mesmo que no começo saia frase de índio, não tem problema sair frase de índio. Você vai aprender um dia a falar certo. E é isso aí, gente. As dicas que eu deixo para vocês aqui a da televisão. Ouvir televisão, assistir televisão é uma das melhores dicas que tem. Né, a conversação, a comunicação com algum japonês ou até mesmo com alguém que saiba falar bem japonês, para que você consiga aumentar o seu vocabulário, né? E tipo, aquilo que você não entender, é muito importante você perguntar o que significa. Não fica com vergonha se a pessoa fala, moshiroi desu né? Se alguém falar pra você isso e você ficar assim, hi. Muita gente tem essa mania, né? Nem entendeu o que a pessoa falou e tá falando hi. Hi. A pessoa tá falando assim, você é burro, não sabe japonês. Hi. Hi. Quando você não entender alguma coisa, então pergunta pra pessoa. Pergunta, mesmo que você fale nani, tipo, o importante é você saber o que as pessoas estão te falando e aquilo que você tá respondendo também, né? Tipo assim... O vídeo aqui foi mais pra dar algumas dicas pra vocês. Mas tá meio que um bate-papo, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esqueça de compartilhar com alguém. Me segue no Instagram, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo.
Se você gostou do vídeo, também deixa aqui embaixo nos comentários. Se você acha que eu deveria falar sobre alguma coisa, que tipo de vídeo que eu deveria gravar, deixa aqui embaixo, eu vou avaliar, vou deixar anotado também no meu caderninho. Mais uma vez eu falo pra vocês, não tenha medo de errar, não tenha vergonha de errar, porque é assim que você vai aprender, tá bom? Pergunte mesmo, se você não sabe alguma palavra, se você não entendeu o que alguma pessoa falou, pergunte a ela o que é, anota essa palavra, se muitas vezes naquele momento você não pode conversar muito, fica com aquela palavra na cabeça, anota, chega na tua casa, pesquisa, procura, anota num caderno, tenha esse caderno, tá? Sempre coloca lá anotadas as palavras que você não sabe, e as palavras que você já sabe o que significa, coloca o significado do lado, tá bom? E fica montando frases na tua cabeça, começa a assistir televisão japonesa, porque você vai ver que vai mudar muita coisa, você vai ver que você vai começar a entender muita coisa, teu vocabulário vai aumentar muito. Se você começar a estudar essas palavras do seu caderninho, você vai começar um dia a montar frases sozinho, igual essa mulher que eu contei pra vocês, tá? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram as dicas, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas, querem saber de mais dicas ou mais coisas, métodos, coloca aqui no comentário que eu vou responder vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!